Ela fez uma visita domiciliar a uma criança doente, mas ficou chocada ao ver seu pai, porque na verdade ele estava... Sara não queria atender esta chamada para atendimento a domicílio. O dia havia sido extremamente agitado e difícil. Sendo assim, a médica estava muito cansada, mas seu turno ainda não havia terminado e, portanto, a equipe de serviços médicos de emergência não tinha escolhas a não ser se dirigir até o endereço encaminhado a eles pelo despachante. A enfermeira de plantão disse que se tratava de uma criança de 5 anos que precisava de ajuda e Sara sabia que faria cada esforço necessário para ajudar a criança. Tendo chegado ao local, a médica foi para a porta da frente e tocou a campainha. Sara pacientemente esperou pelo dono da casa para abrir a porta. As surpresas começariam em breve. Imagine quão grande foi a surpresa da médica quando foi revelado que seu próprio marido abriu a porta e que ao lado dele estava uma mulher de uns 30 anos de idade. Sara ficou tão chocada e confusa que ela congelou na porta por alguns momentos. Venha, por favor, Rich está no sofá da sala de estar. A mulher da casa foi a primeira a cair em si. Sara assentiu compreensivelmente e seguiu a mulher tentando não olhar para seu marido. Mas Tom disse que ele tinha importantes negociações hoje. Eu acho que ele deve ter mentido para mim todo esse tempo. A médica não havia falado nada, mas estava pensando sobre. Depois de examinar o pequeno paciente, Sara concluiu que a sua febre era mais provavelmente causada por um resfriado que, por sua vez, causou inflamação nos pulmões. Eu vou prescrever antibióticos para Rich. Lembrem-se de dar-lhe os remédios como prescrito e ele vai ficar melhor em breve. Sara disse tentando manter a calma. Ela entendeu que a mulher que estava em pé na frente dela não era culpada por qualquer coisa e provavelmente não tinha ideia de que Tom era seu marido. Olhando para o pequeno Rich, Sara sentiu um pouco de ciúmes porque ela não poderia ter filhos próprios e, se despedindo da mulher, a médica correu para fora a fim de poder respirar um pouco de ar fresco e ficar um pouco sozinha. Sara ainda não podia acreditar no que tinha acontecido com ela 2 minutos atrás. A traição de seu marido parecia tão óbvia que a mulher se sentia como se estivesse dentro de algum tipo de sonho ruim. Era uma sensação como se tudo o que ela tivesse que fazer fosse acordar e abrir os olhos e os vestígios das visões perturbadoras desapareceriam. Sentando-se ao lado do motorista, Sara acenou com a cabeça brevemente para informá-lo que era a hora de ir. A mulher não lembrava muito sobre a viagem de volta para o hospital, pois ela já estava imersa em seus pensamentos tristes e martirizava-se. É tudo culpa minha. Tom há muito tempo queria uma criança e eu não posso ter filhos. Então ele conseguiu outra família. Sara pensou consigo mesma que eles já se conheciam há 8 anos, mas a questão do adultério nunca tinha sido tão aguda como era agora. Embora Tom estivesse se comportando bastante estranhamente nos últimos 2 anos. Ele muitas vezes ficava até tarde no trabalho, voltando para casa bem depois da meia-noite, e ainda mais que suas roupas muitas vezes cheiravam a cheiro de perfume feminino e haviam manchas de batom em suas camisas. No entanto, Tom sempre conseguiu contornar essas situações com explicações aparentemente lógicas para tudo isso. Muitas vezes, até parecia bastante ridículo aos olhos de Sara. Por outro lado, o homem nunca falou sobre querer obter um divórcio e isso acalmava sua esposa um pouco e agora estava claro que Tom a estava traindo. Quando Sara chegou em casa depois do trabalho, ela encontrou Tom fazendo as malas. Ele tinha estado em um relacionamento com Megan Watson, a mãe do garoto, por 5 anos. Além disso, Rich realmente era filho de Tom, o que confirmava as suposições de Sara de que realmente seu marido tinha outra família.
Sinto muito, eu não tive escolha. Por favor, tente me entender. Tom disse antes de sair. Sarah olhou nos olhos do marido e percebeu com nítida clareza que estava tudo acabado entre eles. Adeus, Tom. Seja feliz. Sarah respondeu com dificuldade em segurar as lágrimas. A mulher não queria parecer fraca em frente de seu marido, porque ela não queria iniciar uma discussão e causar uma cena ainda maior. E somente quando a porta se fechou atrás de Tom foi que ela cobriu o rosto com suas mãos e começou a chorar. Sarah não conseguia deixar de se arrepender por todos os anos de sua vida que ela desperdiçou com o relacionamento com Tom. Tentando se recuperar do choque, a mulher levou alguns dias afastados do trabalho e passou em casa, nem sequer deixava seu apartamento. Então ela finalmente encontrou forças para voltar ao trabalho e fazer o pedido de divórcio. Sarah passava a maior parte do seu tempo livre assistindo TV ou lendo seus livros favoritos, tentando não pensar em Tom e qualquer outra coisa que tivesse a ver com ele. Seria difícil dizer o que teria acontecido com Sarah se alguém não tivesse batido em sua porta um dia. Deve ser Tom. Talvez ele decidiu voltar. Sarah pensou feliz. No entanto, para a surpresa da mulher, não era Tom, mas um homem alto em uniforme da polícia. Vendo a pergunta silenciosa congelada nos olhos de Sarah, o estranho apressou-se a apresentar-se. Eu sou Larry Grimble, oficial da patrulha. Você provavelmente não se lembra de mim. Sarah olhou para o policial com surpresa e, balançando a cabeça, disse que não. Eu não lembro de você. Eu te conheço? Ok, venha, você gostaria de um café? Larry sorriu e entrou. Enquanto Sarah estava fazendo o café, o homem lembrou-a em que circunstâncias eles se conheceram. Lembre-se de quando você tinha que ir em uma chamada para um menino recém-nascido que foi encontrado em uma caixa de papelão na porta de uma loja? Larry perguntou soando esperançoso. Levou apenas um breve momento para Sarah lembrar da chamada que sua ambulância recebeu cerca de um mês atrás. A médica havia sido uma das primeiras a chegar à caixa com um bebê que foi abandonado na entrada de um supermercado. Depois de examinar o bebê, Sarah pessoalmente se certificou de que ele não estava em qualquer perigo imediato. Aparentemente, o oficial de patrulha descobriu o bebê em tempo e reagiu rapidamente e profissionalmente. Um dos policiais que ligou para a ambulância era Larry Green. Como toda a atenção de Sarah estava focada no bebê e, portanto, ela mal podia se lembrar do rosto do jovem policial, e só agora que ele estava sentado à mesa da cozinha que ela poderia finalmente olhar melhor para Larry. Ele era alto e imponente homem com um rosto forte e confiante e queixo cinzelado no início do cabelo grisalho pelo tempo. Serviram como prova de que Larry tinha superado muitas dificuldades em sua vida. Sarah entendeu que era impossível que o policial viesse até ela em sua casa sem razão e, portanto, ela pacientemente esperou que ele chegasse ao propósito desta visita. Larry finalmente terminou a pequena conversa e chegou ao ponto. Ele disse a Sarah que o menino que haviam encontrado mais provavelmente iria acabar em um orfanato e que eles não conseguiriam localizar os pais do bebê. Sendo assim, o destino do pequeno Bob ia acabar nas mãos dos serviços sociais. Larry ficou muito chateado com essa notícia, pois ele acreditava que o menino não deveria ter que crescer em um orfanato. Eu cresci em um orfanato. Confia em mim. Eu sei do que eu estou falando. Será muito difícil para Bob adaptar-se lá. O jovem policial exclamou. Sarah balançou a cabeça com simpatia em resposta e perguntou como poderia ajudar. Eu trabalho em medicina. Eu não sei nada sobre serviços sociais ou o que pode ser feito sobre a situação de Bob. Mas Larry tinha uma ideia e ele rapidamente explicou o que ele tinha em mente e o que ele precisava que Sarah fizesse. Veja, eu adotaria Bob de bom grado, mas há um problema. É que eles só vão deixar uma família completa adotar o menino,
porque ele precisa de um pai e uma mãe. E como você pode adivinhar, eu não atendo aos critérios, Larry explicou. Sarah fez uma careta e começou a esfregar as têmporas, tentando aliviar sua dor de cabeça. A história de Larry causou uma tempestade de emoções em seu coração. Ela estava se sentindo muito ansiosa pela vida do pequeno órfão. Sarah não entendeu imediatamente o que o jovem policial estava insinuando. Ele queria obter a custódia do menino por qualquer meio necessário, mas para que Larry conseguisse isso, ele precisava da ajuda de Sarah. Então, para que ela entendesse, ele teve que explicar de uma maneira bem direta. Ele queria se casar com a mulher que, surpreendida por sua inteligência rápida e boa compreensão das leis. Você não tem nada a perder e Bob vai ter uma família. Eu vou cuidar de todas as despesas para criar o menino. O oficial apressou-se a fim de tranquilizar a mulher. Um sorriso doce apareceu nos lábios de Sarah quando ela finalmente entendeu o que Larry estava dizendo. Então não seria um casamento real. Nós só faríamos para salvar o pequeno órfão. Este é provavelmente um desses casos onde o fim justifica o meio. Sarah pensou sorrindo, pois a mulher soube imediatamente que ela concordaria com a proposta de Larry. Eu adoraria ajudar o pequeno Bob, especialmente porque eu já me tenho como uma madrinha para ele. Pelo menos até certo ponto, Sarah disse reunindo coragem. O rosto de Larry mudou imediatamente. Ele estava claramente encantado. Depois de ter dito adeus a Sarah, o oficial imediatamente começou a papelada necessária para a adoção. Larry sabia disso, que para adotar Bob, eles precisariam fazer muito trabalho juntos. Para começar, o policial e a médica criaram a ilusão de uma família e uma forte relação aos olhos de todos ao seu redor. Em seguida, deram entrada com um pedido de custódia sobre Bob. No entanto, Sarah e Larry eram apenas amigos, mas assim eles fizeram e de repente estavam felizes brincando com o pequeno Bob no parque. Os jovens pais sentiram-se verdadeiramente felizes pela primeira vez em vários anos. Ambos, Larry e Sarah, já haviam sido casados antes e ambos tiveram que passar por um divórcio extremamente doloroso. O jovem policial queria tornar-se pai, mas sua ex-esposa tinha uma visão diferente sobre o assunto. A jovem mulher sonhava com uma vida despreocupada e criar um filho definitivamente não fazia parte de seus planos. Mas agora, quando Sarah e o pequeno Bob apareceram na vida de Larry, foi que ele percebeu que ele tinha encontrado finalmente o que ele tinha sonhado durante tanto tempo. Sem realmente conhecerem a fundo um ao outro, os recém-casados iam ficando cada vez mais apegados e talvez nesse ponto já estivessem de fato apaixonados. Enquanto isso, Bob era a criança mais feliz do mundo, tendo sentido amor e cuidado dos seus pais adotivos. Cerca de 2 meses após a adoção, Larry e Sarah resolveram passar a viver como marido e mulher. E o casamento, que inicialmente tinha pretensão de ser falso, se transformou em algo verdadeiramente real. Olhando para seu crescente sol, Larry e Sarah tinham certeza de que eles forneceriam a ele tudo o que ele precisasse e talvez até lhe dessem um irmão ou uma irmã um dia. Mas essa é uma parte da história que ninguém sabe se realmente vai acontecer. Mas não havia dúvidas de que os jovens pais manterão a sua palavra. E se você gostou dessa história emocionante, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Todas as semanas trazemos essas histórias emocionantes.